apesar das eleições da Câmara e do Senado já estarem praticamente decididas, elas foram muito negociadas pelos partidos e muito esperadas para darem andamento aos projetos prioritários, né? Como é o caso do complemento da reforma fiscal, a aprovação do orçamento que paralisou o governo e a reforma da renda. O Plano Safra, inclusive, depende do andamento dessas medidas. Será que o presidente Lula vai ter mais conforto para atuar no Congresso? Vamos perguntar isso para o nosso comentarista Miguel Daúde. Alguns fatores, né, Daúde, como a decisão do Banco Central em março, queda do dólar e alta da Bolsa, já dão sinais de mais otimismo no mercado? O que você acha? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, tudo indica que sim, né? Hoje nós vimos nos Estados Unidos uma alta da inflação, o dólar, né? Isso significa que o dólar, os juros lá podem ficar altos, né? E o dólar se valorizando diante de outras moedas. Aqui, né? Quem está se valorizando diante do dólar é o real. A gente aprende, Priscila, na interpretação de uma análise política, de uma análise econômica, o que vai indo, né? O que está indo na frente em relação à visão do mercado financeiro. Ah, mas por quê? O mercado manda? Não. No mercado financeiro, você tem trilhões sendo negociados. E essas pessoas, evidentemente, elas não tomam a decisão no momento em que os fatos ocorrem. Elas tomam a decisão diante de um cenário que é vislumbrado, estudado lá na frente. Então, nós estamos vendo no Brasil, Priscila, uma valorização da Bolsa, né, que acabou perdendo muito, uma valorização do real, que chegou aí a 6,20, né, isso acabou atrapalhando o controle da inflação. A eleição, né, da casa, né, das duas casas que nós vamos ter amanhã, evidentemente pode sim trazer uma tranquilidade para o governo. Então, quando você olha essa possibilidade, a questão também da relação dívida-PIB, que com a venda de dólar ela acabou melhorando, né, a taxa de emprego. Então, há sim um certo otimismo, né, após a votação amanhã, que já está confirmado quem serão os representantes das casas, o governo provavelmente possa ter aí uma folga, né, possa ter um gás para poder respirar diante de um cenário turbulento que imperou até então. O cenário, Priscila, a gente sabe que Donald Trump ele veio com um ímpeto, né, muito grande. O mercado, antes disso, já tinha se antecipado, né, porque já sabia o que ele poderia fazer. E aí o dólar e um monte de ativos, né, começaram a se mexer, uns negativamente, outros positivamente. E aí Trump está lá, está cumprindo a sua promessa, vai taxar México e Canadá, que são os maiores exportadores, né? Fala da China com certo cuidado, mas então tudo indica que a situação está se acomodando e talvez o governo tenha aí um período em que ele possa implementar algumas medidas, né? Medidas positivas para o Brasil. Eu tenho uma preocupação com a ganância, né, do presidente Lula em querer a eleição em 2026. Ele sabe que ele não pode errar. A decisão do preço dos alimentos é importante e até então ele não se pronunciou objetivamente o que vai fazer, só diz que não vai fazer medidas mirabolantes, mas ninguém esperava isso do presidente. O que nós esperamos é que as políticas, né, agrícolas sejam implementadas para que você possa ter alimento na mesa do brasileiro. Soja. Soja tem o óleo de soja, né, que subiu também em função das exportações, a carne, o café, são coisas que você não tem muito o que fazer, mas os demais itens que você tem o controle internamente, tem muito o que fazer. Vamos esperar, né? O momento ele é, de uma certa forma, importante para o governo, mas vamos ver se ele vai saber aproveitar e se não vai fazer
nenhuma barbeiragem, né, que é hábito desse governo, dar tiro no pé. Priscila. Tá certo, Daúde. Agora, de uma certa maneira, um momento de corrigir a rota, né? Estamos na metade do caminho dessa gestão, então, mais uma tentativa para aparar as arestas, certo? Certo, é uma oportunidade que o presidente Lula está tendo, né? Agora vamos ver. Né? Mas o nível que ele tem de ministério é muito ruim, né, Priscila? É muito ruim. Né? A gente vê, por exemplo, as decisões, o que é dito. Agora, o próprio Fávaro disse: nós vamos ter um plano safra. Ministro, daqui 4 meses é o plano safra. A inflação não vai falar: vamos esperar o ministro para o plano safra. Não, as decisões têm que ser tomadas agora. Né? O ministro da Casa Civil muitas vezes fala coisas descabidas nesse momento. Então, tudo isso precisa ser acertado. Né? A oportunidade está aí. Eu acho que existe uma chance que o mercado está dando, uma credibilidade, e vamos ver se o governo consegue embarcar nessa oportunidade. Tá Agora, certo. Vamos ver, vamos torcer para que isso aconteça. Tá certo, Daúde. Obrigada. Ótimo fim de semana e até segunda. Até segunda. Um abraço a você, um abraço a todos.